Olá galera, saudações historiográficas, sou o professor Kedmo Paixão e estou aqui com essas celebridades para mandar aquela energia para você. Hoje nós vamos falar do Top 5 desses 100 dias para o Enem, tudo feito com muito carinho pelo AZ. Então não deixa de se inscrever, não deixa de dar aquela curtida e vem com a gente! Tendência number one, você já deve ter ouvido falar que a Grécia foi o berço da cultura ocidental. Na verdade, e não por acaso, aparecem muitas questões relacionadas à filosofia, à história e à sociologia. Além de ser o berço da democracia, mas também desenvolveu a arte, a astronomia, a educação, o esporte. E aqui eu faço menção a um ponto significativo demais para você, aluno AZ. Nós temos a Grécia e a democracia. Lembre que a democracia grega era direta e participativa, diferente do que nós temos hoje nessa democracia contemporânea, que é representativa. A democracia grega, ela era um tanto excludente, porque limitava a cidadania, pois só podia participar das questões políticas homens maiores de 18 anos, livres e que fossem atenienses, filho de mãe e pai ateniense. Lembre também de outro contexto importante, que é o ostracismo, o mecanismo de defesa da democracia. Consistia no exílio por 10 anos da cidade de Atenas. E agora nós viajaremos para o ponto 2, e é o renascimento cultural. Lembre que o renascimento cultural se insere em um contexto de transição do feudalismo para o capitalismo. É um momento de grandes transformações no âmbito econômico, político, social, cultural e também religioso. Podemos afirmar que é um prodigioso desabrochar de novas ideias em que os seres humanos, eles se redescobrem como criaturas, mas também como criadores do mundo em que eles estão vivendo. Mas onde surgiu esse renascimento cultural? Quem foi o pioneiro? Podemos afirmar que foi a Itália. Uma série de fatores. A Itália estava em um contexto de desenvolvimento comercial. Lembre que ela monopolizava o mar Mediterrâneo. Lembre também que ali nós tivemos uma ascensão da burguesia que instituiu novas formações, um novo modelo de costume, um novo modelo, inclusive, de consumo. E, claro, os próprios mecenas, burguesia, a igreja e também os próprios príncipes que financiavam os artistas. Mas claro, e quais as suas características? Bem, aí você apresenta aqui a palavra carinho. A palavra carinho coloca no teu coração. Primeiro, o C de classicismo, a inspiração greco-romana. Depois você vai lembrar de A, de antropocentrismo. O R de racionalismo. O I de individualismo. O N de naturalismo. O H de humanismo / hedonismo. E também a ideia de otimismo, que é este progresso. Lembre que tudo isso condicionado pela burguesia. É a forma da burguesia enxergar o mundo. É a cosmovisão burguesa. Lembrando de, claro, alguns artistas clássicos da Itália, como Leonardo da Vinci. É claro que nós temos também o Donatello, o Michelangelo e o Rafael. Os Tartarugas Ninja! Então, vamos para a terceira questão importante para a tua aprovação. E agora nós vamos falando sobre imperialismo, que tem tudo a ver com a segunda revolução industrial. A segunda revolução industrial, segunda metade do século XIX, imprimiu um novo ritmo à Europa. A economia se sofisticou e impulsionou a Europa a extrapolar os seus limites, precisando de mercado consumidor, matéria-prima, escoar a população e, acima de tudo, de áreas de investimento. E qual foi a solução para isso? A Ásia e a África. E aí nós encontramos uma situação de explicação para tudo isso. Teorias pseudocientíficas justificavam, dizendo que os africanos e asiáticos eram inferiores à Europa. E o critério, qual era? O critério era técnico e científico. Aí eu também trago para vocês a Conferência de Berlim, em 1884/85, que partilhou a África mediante os interesses dos imperialistas europeus, não levando em consideração absolutamente
absolutamente as especificidades dos africanos, gerando muitos conflitos. Não pense que absolutamente isso aconteceu sem resistência. Não, nós tivemos uma resistência anti-imperialista. Lembremos a Guerra dos Cipaios, a Guerra dos Boeres, a Guerra do Ópio e a Guerra também dos Boxers. E a rivalidade, o acirramento das tensões entre os próprios países imperialistas levou à Primeira Guerra Mundial. Agora, saindo da parte de história geral e adentramos a parte de história do Brasil. E não poderia ficar de fora ela, a quarta tendência, que é a República Velha. Um período extenso que vai de 1889, com a proclamação da República, com o Marechal Deodoro da Fonseca, até 1930, com o golpe de 30, que colocará Getúlio Vargas no poder. Nós vamos, tradicionalmente, dividir esta República Velha em dois momentos. Lembre que o primeiro momento é a República da Espada, exatamente porque foi liderada por dois grandes marechais, Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Mas nós temos a segunda parte, essa é mais fortemente cobrada no seu vestibular, no seu Enem, que é a República Oligárquica. E essa vai de 1894 até 1930. O que nós não podemos esquecer dentro da política, a política do café com leite, a alternância de poder entre São Paulo e Minas Gerais no poder federal. No âmbito estadual nós temos a política dos governadores, uma política de troca de favores, começada inclusive por Campos Salles. E nós temos o coronelismo no âmbito municipal, com as suas várias artimanhas para a manutenção do poder desta república oligárquica, com clientelismo, voto de cabresto, eleitores fantasmas, a comissão verificadora de poderes. Então, tudo isso são mecanismos para a manutenção do poder. Dentro do âmbito econômico, lembremos também de Convênio de Taubaté, 1906, uma política de valorização artificial do café. E, claro, também os vários conflitos sociais, como aquelas que são consideradas urbanas, como a revolta da vacina e a revolta da chibata, e aquelas que são consideradas rurais, como a de Canudos e do Contestado. Vamos para a quinta e última tendência para você mandar bem no Enem. Muito difícil é falar da história do Brasil sem falar de Era Vargas, não é mesmo? Ah, professor, mas o ano passado não caiu Era Vargas. Mas muito difícil será não cair desta vez. Era Vargas, que é um período gigantesco, que vai de 1930 a 1945. Nós temos no contexto internacional a crise de 1929 e a Revolução de 30, que põe fim à chamada República Velha. Ora, nós podemos dividir a Era Vargas em três períodos. O governo provisório, que vai de 1930 até 1934. Nesse, nós podemos destacar alguns pontos infalíveis. Lembre, o Congresso está fechado, nós temos nomeação de interventores e São Paulo se revolta. É a Revolução Constitucionalista de 1932, exigindo uma nova Constituição para o país. Entramos na fase constitucional de 1934 a 1937. Essa fase, ela se caracteriza pelas hostilidades internacionais. E o Brasil vai ter essa polaridade ideológica com a AIB e a ANL. A AIB, um grupo fascista, a ANL, um grupo de caráter mais popular, de esquerda. E claro, vale destacar que em 1938 nós teríamos eleições, mas Getúlio Vargas, em 1937, estabelece um novo golpe chamado Plano Cohen. E com isso ele dissolve a Assembleia, dissolve o Congresso e implanta uma ditadura. É a fase do Estado Novo, 1937 até 1945. Esta fase se caracteriza pela nova Constituição. A Constituição de 1937, chamada de Polaca. O DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, que estabelecia uma censura rígida, que tinha a função de zelar pela boa imagem do presidente.
Getúlio Vargas. Nesta fase, vale também lembrar de uma política internacional pragmática. Getúlio Vargas tentava obter vantagens do cenário internacional, ou da Alemanha, ou também dos Estados Unidos. Vale destacar a ideia de trabalhismo, de industrialismo, de nacionalismo. E claro, o Brasil se envolve na Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados contra as forças do eixo, o que levou também ao fim do Estado Novo. Vamos com tudo! Eu tenho certeza que vocês vão votar para quebrar. Eu, você, a Z, todos nós, imbuídos desse sentimento da tua aprovação. E vem comigo aqui, ó. Tá vendo? Guimarães Rosa, ele dizia: o animal satisfeito dorme. E por trás dessa aparente obviedade se encontra um dos maiores alertas para a humanidade. Beleza, galera? E o meu desejo para vocês é: vocês vão passar no vestibular. Vamos com tudo! Nós somos a Z! Nós somos mais!